Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao TikToks, um podcast dedicado à promoção da saúde mental, desenvolvido no âmbito do projeto com o mesmo nome. O TikToks é um projeto promovido pela Associação Plano I e financiado pela Direção-Geral de Saúde. No âmbito deste recém-criado podcast, contaremos com vários e várias convidados e convidadas para uma conversa informal sobre diversas temáticas em torno da saúde mental, contando sempre com anfitriãs, as psicólogas do projeto. Hoje convosco eu, Vânia Carneiro, e a minha colega Ariana Correia. Hoje o nosso episódio debruça-se sobre a ansiedade, um tema que teme em não sair da atualidade. Para nos falar sobre a ansiedade nos e nas jovens, recebemos hoje o professor Dr. Francisco Machado, psicólogo, doutorado em Psicologia pela Universidade do Porto, especializado na área de Psicologia Escolar e da Educação e Psicologia Clínica da Saúde. É, desde 2001, professor associado e investigador na Universidade da Maia, onde coordenou o mestrado de Psicologia Escolar e da Educação e desenvolve atividades de investigação nas áreas de aceitação, rejeição interpessoal, parentalidade, violência escolar e orientação vocacional. É investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e do Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection da University of Connecticut, nos Estados Unidos, tendo sido presidente da Associação Internacional para o Estudo da Aceitação-Rejeição Interpessoal entre 2018 e 2020. Mais recentemente, coordena a equipa nacional do projeto transnacional Play, para Play, Learn, Fight Back Anxiety, cujo objetivo é desenvolver um mundo virtual 3D, através do qual os e as estudantes do ensino superior poderão aceder de forma anónima a atividades gamificadas que os ajudarão a prepararem-se para desempenhar as suas atividades curriculares, reduzindo a ansiedade e monitorizando a sua saúde mental. Olá, Francisco, bem-vindo. Olá. Olá a todas as pessoas. Muito obrigado. Antes de mais, queremos agradecer por ter aceito o nosso convite para nos esclarecer sobre esta temática que é tão presente no nosso dia-a-dia. Percebemos-lo pelo interesse que suscita no nosso projeto, sobretudo em contexto clínico. E, por tal, gostaríamos, para começar, de perceber o que é a ansiedade e de que forma é que podemos definir a ansiedade. Boa tarde à Ariana e à Vânia, mas também a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Gostaria de agradecer à Associação Plano I e ao Projeto TikToks pelo convite e pela oportunidade que me dão de estar aqui a falar um bocadinho no meu trabalho e naquilo que tem vindo a ser o meu foco. O meu foco, se calhar, mais numa perspectiva de clínica, de intervenção psicológica. E porque é um assunto que eu acho que, neste caso, a ansiedade é uma temática, é um assunto que eu acho que convém nós divulgarmos o máximo possível aquilo que é as aprendizagens que vamos fazendo no decorrer do nosso trabalho e do trabalho que vamos fazer, ou seja, do trabalho que vamos fazendo com os nossos pacientes. De facto, como estavas a dizer, a ansiedade é uma problemática que tem vindo a acentuar-se em termos de incidência, muito transversalmente, desde crianças a idade muito precoce, ou seja, nós começamos a ver problemas de ansiedade generalizada, que é basicamente a designação para a perturbação da ansiedade, já a partir dos 7, 8 anos, até idades avançadas, ou seja, pessoas que estão nos 60, 70 anos e continuam a ter dificuldades muito acentuadas em termos de ansiedade, embora depois os sintomas ou o sofrimento psicológico tenha faces diferentes. E claro, se calhar aquilo, e porque estamos a falar para essencialmente o nosso público-alvo hoje são os estudantes universitários, de facto também é uma faixa etária, ou se quiserem, é uma fase de vida onde as pessoas frequentemente têm mais dificuldades em lidar com a ansiedade, na medida em que tem vários fatores, é uma fase de vida que é profundamente decisiva e desafiadora, e como tal isso é sempre algo que ajuda a aumentar o nível de ansiedade, e claro, aumentando os níveis de ansiedade e não estamos preparados, então a coisa pode correr mal. Focando na questão que me colocaste em termos da definição da ansiedade, a ansiedade na sua base é uma coisa muito simples, a ansiedade é uma noção. Aliás, algo que é importante que as pessoas tenham noção, que é que a ansiedade, embora socialmente e culturalmente nós
quando nos referimos à ansiedade, é sempre uma perspectiva negativa e doença e de sofrimento, mas na verdade a ansiedade é uma emoção que, apesar de de poder, quando em situação de desequilíbrio ou desajustamento, provocar sofrimento psicológico, a ansiedade também é aquilo que nos faz mover, ou seja, também alimenta a nossa motivação, a nossa vontade de fazer coisas, a nossa vontade de levantar de manhã e às 8h30, ou não, às 7 da manhã, para ir para o ginásio, coisas assim do género, que sabe Deus que nós precisamos de energia. A grande questão é que a ansiedade, sendo uma emoção, é uma emoção que se manifesta quando, numa perspectiva patológica, manifesta-se através de... basicamente é uma sensação de apreensão orientada para o futuro, ou seja, eu quando estou ansioso, estou receoso, estou apreensivo com o que é que pode ou não acontecer, seja real ou não real, essa apreensão. Eu não estou a dizer medo, porque é importante separar ansiedade de medo, que não é a mesma coisa, embora muitas vezes possa ser confundida, embora muitas das vezes, quando nós sentimos ansiedade, muitas vezes o que nos ocorre é que estamos com medo, quando na verdade é ansiedade. A questão, ou seja, a ansiedade basicamente é uma emoção que, quando estamos numa situação de desajustamento ou desequilíbrio psicológico, começa a manifestar-se de uma forma muito intensa, com esta apreensão, este receio, ou se quiserem mesmo medo do que é que pode vir a acontecer, esta preocupação intensa, que depois tem e a segunda característica de base da ansiedade é algo que de facto acaba por tornar as coisas muito, muito complicadas para as pessoas, que é a ansiedade é uma emoção que tem uma manifestação muito direta no nosso corpo. Ou seja, a ansiedade provoca o que nós tecnicamente chamamos de sintomas psicossomáticos ou somatização, que basicamente quer dizer que a nossa tensão, a nossa ansiedade, esta preocupação intensa acaba por ter uma manifestação das mais variadas no corpo, que pode ir desde tremuras, por exemplo, na ponta dos dedos, até queda de cabelo. Ou seja, são variadíssimas as formas como a ansiedade generalizada, ou seja, patológica, se pode manifestar nas pessoas. Ou seja, sendo uma emoção, na sua base, a ansiedade quando é patológica, é fruto, muitas das vezes, da nossa menor capacidade ou da nossa incapacidade de gerir essas emoções, que quando são demasiado para o nosso sistema, a nossa gestão emocional lidar, torna-se patológica e provoca então os sintomas que as pessoas depois vão ver manifestadas, seja psicologicamente, seja fisicamente. E as manifestações físicas podem ser de facto muito violentas. Então esta apreensão relativamente ao futuro e a sintomatologia, poderemos dizer que é o que difere a ansiedade adaptativa de uma ansiedade mais desadaptativa? Exatamente, exatamente. A ansiedade adaptativa é uma ansiedade que, lá está, como eu estava a dizer no início, faz parte de eu estar com vontade, uma expectativa de fazer algo. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo quando estou a trabalhar com os meus pacientes, que a ansiedade adaptativa é aquela ansiedade que nós temos de quero despachar o trabalho porque quero ficar livre de pensar nisso, ou estou ansioso porque nunca mais começa o jogo de futebol que eu quero ver. Ou seja, é uma ansiedade que não é um problema, que não é patológica, porque não provoca sintomas e sofrimento psicológico. E é inclusivamente saudável, porque a ansiedade é uma emoção que, na sua base, lá atrás, se nós recuarmos em termos da evolução da nossa espécie, a ansiedade permitia que nós, enquanto seres humanos, quando não éramos o topo da cadeia alimentar, pudéssemos ter uma resposta de luta ou foge. Ou seja, é a minha ansiedade que me permite estar ultra atento e, por exemplo, não deixar que um animal mais poderoso ou mais forte do que eu me coma.
que aconteceu a muitos dos nossos ancestrais. Então, biologicamente, nós evoluímos. Claro que a ansiedade atualmente, visto que não estamos, a maior parte de nós não está constantemente em perigo de vida, é uma resposta que, em termos evolutivos, deixou de fazer tanto sentido, mas que permanece em nós. Ou seja, o nosso corpo e a nossa mente continua a reagir. Claro, claro. O que nos faz, por exemplo, estudar para um exame. Também é instinto de sobrevivência, não é? Tem uma Exato. forma, não é? É esta ansiedade. A ansiedade adaptativa alimenta a motivação, sem dúvida. Ou seja, a minha ansiedade, ai meu Deus, será que eu me vou espalhar nesse exame? Ai meu Deus, se eu chumbo, o meu pai mata-me. Esta preocupação intensa faz-me estudar. Em vez de passar mais uma hora na PlayStation, ou mais uma hora no café, ou jogar à bola, ou seja, esta preocupação intensa. Exatamente. Um estudo recente do Instituto da Saúde Pública da Universidade do Porto, comparando resultados de estudantes do ensino superior recolhidos antes do contexto pandémico, concluiu, e durante o contexto, concluiu que houve um aumento de cerca de 20% na sintomatologia ansiosa em estudantes do ensino superior, e estes dados estão alinhados com dados de outros países. Como docente, como investigador, como psicólogo clínico, quais acha que são os gatilhos desta sintomatologia e de que forma é que acha que a pandemia impactou nestas estudantes? Para começar, esses números não me surpreendem de todo. Acho que até se fossem um bocadinho superiores também continuaria a fazer sentido para mim. Em termos, isto falando como psicólogo numa clínica, como também como professor em contacto direto com alunos do ensino superior. Ou seja, mesmo enquanto professor, eu assisti nestes últimos 2 anos a muito maior não só incidência de ansiedade, de sintomas de ansiedade, mas também, inclusivamente, as pessoas falarem mais acerca disso e estarem mais proativas no sentido de perguntar o que é que se passa, o que é que eu posso, etc. Ou então perguntarem, acha que eu preciso de ajuda? Quanto mais isso também acho que é um indicador interessante. Em termos de impacto, enquanto professor, este foi o ano letivo anterior, foi o ano letivo onde os estudantes tiveram piores notas nas minhas unidades curriculares. E isto, não estou a falar de casos isolados, estou a falar a média das classificações das minhas turmas baixou 3, 4 valores do que aquilo que tinha sido nos últimos, sei lá, 8, 10 anos anteriores. Foram estes 2 anos, principalmente o último, foram dos anos onde eu tive, em média, notas mais baixas. O rendimento académico é, desde logo, a média do rendimento académico das turmas é, desde logo, um impacto. Para além daquilo que é os danos em termos de saúde mental. Nós temos pessoas que têm mais sintomas e mais severos. Há muito mais pessoas que convivem diariamente com ataques de pânico, que é uma das manifestações mais severas da perturbação da ansiedade generalizada. Há cada vez mais pessoas com medos ou fobia, não é medo, fobias, a desenvolverem-se no seguimento de níveis muito altos de ansiedade. E isso pode provoca, obviamente, dificuldades a nível de sair de casa, de estar em sítios com muita gente, de estar em sítios fechados, de conseguirem estar muito tempo no mesmo sítio, que não fosse as aulas terem passado para o regime online, ou pelo menos alternado, nós íamos ter ainda mais, ou melhor, ia ser ainda mais óbvio este aumento da sintomatologia ansiosa. Por isso, o impacto foi também é também não só no sofrimento psicológico, ou seja, nestes sintomas. Por exemplo, há outro sintoma que também tem vindo a ser, onde se nota o impacto, é nas perturbações do sono. Porque um dos efeitos mais negativos da ansiedade generalizada é no sono e no apetite. Também houve um aumento das dificuldades associadas ao controle do peso e ter uma alimentação saudável, que depois vai dar origem também a alguns problemas de ordem médica, física,
porque depois, lá está, tem aquele prolongamento. Claro, claro. Ou seja, o impacto nota-se a vários, não só a nível do corpo e a nível da mente, mas também em termos do rendimento, não só académico, mas também profissional, porque se formos para lá dos estudantes universitários, isto também se manifesta nos profissionais que rendem menos, porque estão mais cansados, porque não dormem bem, rendem menos porque a ansiedade generalizada perturba processos cognitivos de base, como a memória e a atenção. Logo, quanto mais ansiedade eu tenho, menor capacidade eu tenho de me concentrar e de memorizar. Para um estudante universitário é ruinoso. Claro. E também tem, embora não tão direto, um impacto negativo sobre a capacidade de raciocínio, como, um bocadinho como de arrasto, por causa da atenção e da memória não estarem muito bem. E eu notei, por exemplo, nas aulas, que era muito mais difícil que os estudantes estivessem atentos e participassem, estivessem dentro do que era suposto fazer. Houve muita gente a falhar trabalhos porque não leu bem as instruções, ou seja, isso tem tudo a ver com a minha capacidade de atenção que vai falhando. Atenção, eu não quero com isto dizer que não existam pessoas que se estão a borrifar e que estas dificuldades não sejam simplesmente serem calões ou estarem numa fase menos motivada, mas a tendência é, mesmo estas pessoas, tornar-se mais intensa esta dificuldade. Como gatilhos, de facto estes 2 anos foram especialmente maus nesse aspecto, porque o confinamento trouxe imensas dificuldades a nível diferente. Nós, para termos a nossa ansiedade controlada, ou de forma a não chegar a níveis patológicos, acima de tudo, isto às vezes é um engano que as pessoas têm, que é, não é suposto nós fazermos desaparecer ou não termos ansiedade. Não é esse o objetivo. O objetivo é eu ter a ansiedade, mas tê-la perfeitamente equilibrada. E quando eu digo equilibrada, é equilibrar a ansiedade que é criada com a ansiedade que é retirada. Ou seja, e é o equilíbrio entre os dois processos que me permite, quer eu seja muito calmo ou muito tenso, estar equilibrado, porque eu posso ser muito tenso, mas se eu tirar tanta ansiedade como aquela que me entra, a coisa corre tudo bem, sem problema absolutamente nenhum. Só que qual é o grande problema? É que com o Covid e o confinamento e tudo que implicou, não só aumentou a ansiedade, porque há pessoas que reagem muito mal à ideia de serem contaminadas com uma doença que os pode matar, sabe-se lá porquê. Também aumentou as preocupações com saúde, com os cuidados que tinham que ter, o constrangimento, tudo se tornou mais difícil e mais lento. As pessoas não puderam, ou seja, houve uma série de condicionamentos que aumentou os níveis de preocupação e de incerteza para o futuro. Porque com o confinamento veio toda a comunicação social dizer, ok, depois do confinamento é o fim do mundo em cueca, desculpem a expressão, mas eu sou do Porto, porque para além do Covid, do confinamento, vem a crise económica, vamos todos para esta ponte. E houve a economia vai cair, e as vacinas, ou seja, foram preocupações, atrás de preocupações, que aumentam muito os níveis de ansiedade. Muito mais do que é normal. Porque as pessoas estão formatadas, até as mais equilibradas de nós, as pessoas estão formatadas para lidar com a ansiedade das coisas que já fazem parte da vida delas. Ou que estão no limite do imaginável. Quando nós damos às pessoas razões ou fontes de ansiedade que estão para lá do que é normal, do que elas conseguem sequer imaginar, para muitas pessoas isso é demais. Ou seja, aumentam os níveis de ansiedade para níveis de facto muito altos, porque para além de ser extra preocupação, são preocupações pouco comuns, em que as pessoas não conseguem lidar. Ao mesmo tempo, o que é que acontece? Ou seja, entra mais ansiedade. Ao mesmo tempo, o que é que acontece? Com o confinamento, deixa de sair tanta ansiedade. Porquê? Porque a forma de muitas pessoas lidarem com a ansiedade é sair à noite, ir ao futebol, ir para uma discoteca, dançar, ir ao ginásio, caminhar, fazer compra, e tudo isso, durante bastante tempo, foi-lhes negado. Então, o que é que acontece? A forma de elas tirarem a ansiedade, pura e simplesmente, ficou indisponível. Logo, pondo mais e tirando menos,
é óbvio que o sistema, a capacidade das pessoas lidarem com a ansiedade não chegou e a ansiedade transbordou, digamos assim, para além da minha capacidade de lidar, e ao transbordar, isso quer dizer sintomas e sofrimento psicológico, etc. Claro. Deixem-me só fazer um apontamento. Nós estamos com, porque hoje não estamos com um pró, portanto nós temos 8 minutos sensivelmente para terminar. Agora a Vânia vai colocar as restantes questões, está bem, Francisco? Mas colocamos já a seguida, neste Sim, link sim, ainda, sim. Ariana? Sim, Ok, sim. boa. O Francisco já foi tocando em várias questões que eu vou colocar agora, em aspectos muito, muito relevantes e importantes e que, de certa forma, já deram, em parte, resposta à questão que eu vou colocar. Ainda que a experiência ansiogénica seja individualizada, a que sinais de alerta devemos estar atentos e considerar para procurar ajuda especializada? Acima de tudo, a questão da procura de ajuda é fundamental que seja o mais cedo possível. Algo que eu recomendo desde logo às pessoas é que mal deem por ela que começam a sentir alguns sinais de que estão com ansiedade já acima do que é normal para elas, procurem logo ajuda, porque a ansiedade, eu costumo dizer que é um assassino silencioso. Quando nós damos por ela que estamos ansiosos, muitas vezes é quando já temos muitos sinais, já temos muito sofrimento, ou seja, já está num nível de intensidade que vai custar muito, vai provocar mais sofrimento e que vai custar mais a reverter. Ou seja, não seja desplicentes com a ansiedade, que ela provoca estragos. Por exemplo, há pessoas que só dão por ela que têm um problema grave de ansiedade quando têm uma colite nervosa, ou seja, têm um problema grave de estômago, de intestinos, que provoca grave, é crónico, nunca mais desaparece, e provoca graves alterações ao estilo de vida da pessoa, porque a pessoa deixa de poder comer uma série de alimentos, caso contrário, ou passa a vida toda a vomitar, ou então tem diarreia frequente. Ou seja, são situações que são extremamente limitadoras, em termos de trabalho, vida social, etc. Só para dar um exemplo do que é que pode acontecer. Eu ainda há pouco falei com uma nutricionista que me falou que a quantidade de casos que estão a surgir de colite nervosa, de síndrome de intestino irritável e etc., no âmbito de stress acumulado, tem sido muito alto, e isso é importante. Depois, terem atenção que estes sinais de alerta têm que ser adaptados à pessoa, a cada um, ou seja, há o genérico, mas temos que pensar, ok, atenção que isto pode ser a minha maneira de ser, sou mais tenso por natureza, não quer dizer que eu estar mais ansioso, ou ser mais ansioso que os outros todos, seja necessariamente um sinal de alerta. Agora, qual é que é, digamos que a referência de base? É quando a ansiedade, a minha atenção, começa a alterar as minhas rotinas, o meu comportamento e o meu bem-estar físico e emocional. Ou seja, quando eu começo, vou-vos dar exemplos muito específicos, quando eu tenho dores musculares persistentes, ombros, pescoço, costas, então isso é sinal, pode não ser uma noite mal dormida ou eu ter feito uma lesão no ginásio, pode ser resultado da ansiedade. Por exemplo, dores de cabeça constantes, principalmente frontais e na zona da fronte, ou sobre os olhos também, somente é sinal de ansiedade. Ou seja, se for persistente, vão logo tentar perceber o que é que se passa. Eliminar a parte biológica, se não for física, então é de certeza resultado de ansiedade. A mesma coisa com a incapacidade de concentrar e memorizar no trabalho ou na escola, que não é normal. Se for uma pessoa que já tem esse tipo de problemas para trás, tudo bem. Mas se eu não tenho qualquer tipo de problema e de repente começo a ter, provavelmente é ansiedade. Ou seja, há uma série de sinais, não vão logo para a demência, ok? Provavelmente é ansiedade. E depois, há outras duas questões, que é a perturbação, se estiverem a dormir mal, e não é costume, a dormir mal, ou então se tiverem alterações do apetite, ou seja, de repente estão a comer compulsivamente, ou não conseguem engolir absolutamente nada, e é típico na perturbação da ansiedade ter a sensação que há uma bola de ténis na garganta, que vocês bem tentam, mas aquilo não passa nada. Isso tem a ver com a compressão que os músculos fazem quando estamos tensos sobre a nossa laringe-faringe. Por isso, o que é que acontece? Não consegue descer nada porque fisicamente está mesmo
apertado. E um último sinal importante, medos. Se a pessoa nunca teve fobias e de repente tem medo de sair de casa, conduzir, estar com mais do que 3 pessoas, provavelmente é um sinal que tem que tratar as questões de ansiedade. Quem diz medo diz também comportamentos obsessivos. Ou seja, se eu tenho a necessidade de verificar 30 vezes se a minha porta está fechada, se eu vou ao meio do caminho e volto para trás porque acho que o meu ferro está ligado quando eu não passei roupa, esse tipo de coisas, e é inevitável que eu faça isso, então provavelmente isso já é uma perturbação, já é um sintoma de uma perturbação de ansiedade. Também não é preciso ir logo para, ai meu Deus, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, ok? Porque não é por aí. Ou seja, o que quer dizer que quando diminuir a ansiedade, esse tipo de comportamentos tende também a desaparecer. Por isso, nada de pânico, porque vejam lá, adivinhem lá, pânico provoca ansiedade. E depois é ali uma bola de neve. É um ciclo vicioso depois. É um ciclo. Exatamente. Embora nem todas as estratégias funcionem de igual forma para todas as pessoas, a verdade é que existem, e que estratégias poderão ser úteis para reduzir a ansiedade, quer seja numa vertente interventiva, como também preventiva, que também é fundamental. Eu diria que é mais importante, inclusive. Exatamente. Aliás, se nós tivermos uma boa, e agora vou usar, é uma expressão um bocado esquisita, mas se tivermos hábitos de higiene psicológica, ou seja, se nós formos proativos em ter hábitos que nos favoreçam, de autocuidado, por exemplo, de automonitorização, porque, ok, como é que eu estou? Estou bem, estou mal, isto é ou não é normal para mim, eu me conheço bem, e depois ser proativo em atuar sobre isso. E com autocuidado, eu quero dizer, não, tem que ser ajustado à pessoa. Para algumas pessoas o ginásio funciona muito bem, como regulação emocional, para outras não. Também. E eu digo sempre, olha, não forço o ginásio, se lhe causa mais ansiedade ir para o ginásio, qual que tira, né? Porque não é esse o objetivo. Claro. Se a atividade de regulação for ler um livro, sossegado, no silêncio, está ótimo. Okay? Se for jogar PlayStation, está ótimo. Eu tenho é que descobrir o que é que resulta para mim. E é o que eu quero dizer com autocuidado. Se quiserem ir um dia para um spa, também está tudo bem. Ou beber um copo com amigos, também está tudo bem. Né? Ou seja, agora pronto, podem aproveitar para dizer a pais e encarregados de educação que o psicólogo recomenda ir para os copos para gerir a ansiedade. Né? O que era brincar, tinha algo. Depois, informação válida sobre a ansiedade é muito importante. Há muitas fontes de ansiedade, fontes de informação sobre a ansiedade que estão erradas, são alarmistas e podem causar ainda mais ansiedade. Por exemplo, por acaso não é com ansiedade, mas, por exemplo, há muita informação sobre depressão que liga a depressão imediatamente a suicídio. As pessoas ficam logo a achar que quem está deprimido vai querer suicidar logo. Isso não é verdade. Às vezes há informação que é... Mas é importante ter informação sobre a ansiedade até para reconhecer os sintomas. Outro aspecto importante é eu estar consciente de mim, ou seja, e como é que eu lido com as emoções e principalmente as minhas limitações. Se eu sei que lido mal com conflitos, então é importante eu perceber como os evitar ou então como é que eu posso ganhar competências que me permitam lidar melhor com conflitos, se eles forem inevitáveis. Ou seja, eu tenho que ter esta consciência do que é que eu sei fazer melhor ou pior e depois preparar-me. Ser proativo, preparar-me, prever. Quando remediativamente, pronto, o exercício físico ou atividades contemplativas como o yoga, a meditação, o reiki, mesmo até atividades culturais e religiosas podem ser uma boa forma de fazer a gestão emocional ou a gestão da ansiedade. O projeto Play tem também este objetivo, o objetivo de reduzir a ansiedade e promover a saúde mental. Pode-nos falar um pouco sobre então o projeto Play? O projeto Play é um projeto Erasmus. Nós estamos a desenvolvê-lo com colegas da Grécia, de Chipre, de Espanha e nós cá também, e a Irlanda também. Este projeto foi desenvolvido tecnicamente, inclusive na Grécia, e depois nós fizemos a adaptação para cá também. E é um projeto muito interessante, porque a ideia foi basicamente, como estávamos a dizer há bocado, dar informação válida sobre a ansiedade e como lidar com ela, e de uma forma que fosse ao mesmo tempo confortável, no sentido de ser anónima, de ser familiar,
e também o mais divertida e motivadora possível, considerando que estamos a falar de faixas etárias que desde que nasceram que estão em contacto com a gamificação, ou seja, com as dinâmicas de jogo, com mundos virtuais, com o digital, e como tal é-lhes muito fácil, muito familiar e atrai mais a atenção se esta informação lhes for fornecida dessa forma, ou seja, a nossa plataforma basicamente é um mundo virtual 3D, um bocadinho à imagem do Second Life, onde o participante na plataforma, ao entrar, aí dá um avatar, que ele pode customizar, que nós costumamos dizer que na verdade é caracterizar na linguagem das pessoas comuns, da forma que querem, tem roupas e looks e não sei o quê, e depois desse avatar pode circular pelo mundo virtual e jogar os cenários que temos. Os cenários são cenários que têm situações muito típicas da vida académica, ou seja, a situação de exame, o receber uma má nota, o sentir-se excluído pelo grupo, ou seja, tudo situações que frequentemente são gatilhos de ansiedade para alunos do ensino superior, e não só, também de anos letivos, de níveis de ensino anteriores também, mas no universitário principalmente. E ao resolver esses cenários, os jogadores, os avatares, vão recebendo notas com informação sobre a ansiedade, como resolvê-la. Alguns cenários direcionam as pessoas para vídeos de YouTube que falam sobre a ansiedade e sobre técnicas de respiração, diafragmática, etc., que permite fazer o controle da ansiedade. Ou seja, entre outras estratégias que podem ser úteis. O outro aspecto interessante é que a plataforma foi desenhada para ter, em períodos pré-definidos, psicólogos que também estarão online, que também terão o seu avatar e vão estar identificados, e o mundo virtual tem espaços mais separados dos cenários, onde os avatares podem conversar, ou seja, onde os jogadores, os estudantes podem conversar com os psicólogos de forma anónima, a receber alguma informação e, esperançosamente, tenham a confiança para expressar que têm um problema de ansiedade, e o psicólogo que está online pode direcionar e incentivar, para além de dar informação, pode incentivar e motivar esse estudante a consultar, a ir fazer consulta psicológica para resolver o seu problema. Ou seja, o objetivo da plataforma é ser de uma forma divertida, familiar e anónima, os estudantes universitários possam ter a possibilidade de expressar que têm um problema e receberem a ajuda no formato de informação ou até mesmo pela marcação de consulta psicológica depois online ou presencial mais convencional. Muito bem, é de facto interessante e aproveitamos para parabenizar pelo projeto, pela singularidade que marca, por ter esta preocupação não só pelo desenho, o conteúdo, a forma como vão construir, de facto é muito interessante, e agradecer particularmente pela partilha. Por último, e tendo em consideração, digamos, o objetivo do nosso podcast, quais as recomendações, assim, se fosse a destacar, que recomendações deixaria aqui para promover a saúde mental? Bom, as minhas recomendações, sendo genéricas, vão direcionadas para aspectos que eu acho que são fundamentais para que as pessoas iniciem o processo de tratarem delas próprias, ou seja, de estarem ativas na manutenção da sua saúde mental. A primeira, e essas recomendações são muito no sentido mais até de atitude do que propriamente de estratégias. Depois as estratégias e as técnicas, depois, mais tarde, cada um vai ter técnicas e estratégias que são melhores para si, no seu caso específico. Mas antes disso, é muito importante, primeiro, que as pessoas sejam capazes ou tenham consciência que têm que pôr a saúde mental delas acima ou à frente de tudo. Ou seja, sem saúde mental não existe rendimento académico, relações interpessoais, bem-estar, socialização, nada. Se nós não estamos
psicologicamente bem, se não temos o mínimo de saúde mental, nós não vamos estar disponíveis para desempenhar os nossos papéis. Como amigo, como companheiro ou companheira, como mãe, como pai, como estudante, filho, filha, o que for. Ou seja, tudo na nossa vida está muito dependente de estarmos psicologicamente bem e disponíveis. Às vezes aquela tendência para empurrar com a barriga e eu aguento e eu não tenho tempo para estar deprimido, esse tipo de coisas, é treta. E é meio caminho andado para daí a 6 meses a pessoa estar a ser obrigada a fazer consulta psicológica porque, entretanto, caiu numa situação de esgotamento, de burnout, se quiser, se estivermos a falar em termos profissionais e empresariais, mas também existe burnout em estudantes universitários, ou então numa depressão profunda, porque muitas das depressões que surgem em contexto académico resultam de estarmos há demasiado tempo com níveis demasiadamente altos de ansiedade e a certa altura a nossa mente, para nos proteger, desliga. Então a forma como ela tem de nos obrigar a parar é deprimirmos. E então o que acontece é uma depressão, sem necessidade, porque a pessoa poderia ter e deveria ter posto a saúde mental acima de tudo. É sempre uma escolha. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Não, é sempre uma escolha. E eu recomendo que assim seja. Depois, não deixar crescer o problema. Não adiar a intervenção. Lembrem-se que pode sempre ficar pior. Eu sei que não é uma mensagem muito inspiradora e pode ser um bocadinho ansiógena para quem tem ansiedade e está a assistir, mas é importante ter a noção que quanto mais tempo deixarem passar, provavelmente maior o sofrimento e mais tempo vai demorar depois a recuperar. Com isto, também quero dizer uma coisa, que é nenhum problema de ansiedade generalizada é irrecuperável. Mesmo as sequelas físicas da ansiedade, que eu há bocado falei, que havia problemas que depois se tornavam crónicos, isso depois pode estar controlado. Já há uma limitação em termos do tipo de alimentação, mas a pessoa efetivamente pode ter aquele problema, mas ele não se manifestar e não ter sintomas. Mas só não se manifesta e só não tem sintomas se a pessoa tiver os níveis de ansiedade controlados, porque senão vão estar constantemente. Depois, é muito importante as pessoas não se recriminarem ou culpabilizarem por serem humanos. Ou seja, estar numa fase em que eu estou psicologicamente instável ou desajustado faz parte da condição humana e é normalíssimo. Ou seja, isto porquê? Porque muitas vezes, quando há esta autorrecriminação ou culpabilização, isso serve muitas vezes como desculpa para não procurar ajuda. E é importante que as pessoas procurem ajuda. Nem que comecem por pedir ajuda aos amigos. Porque às vezes há um amigo ou uma amiga que está lá e diz, olha, eu também tinha esse problema, olha, eu fui ao doutor não sei quantos, impecável, resultou muito bem. Não quer dizer que funcione comigo, mas ao menos já vou a caminho pedir ajuda. Vou ao doutor não sei quantos, se correr bem, já estou a tratar de mim. Se não, não vou procurar outro psicólogo. Mas não interessa, porque entretanto eu já dei o primeiro passo, que é eu achar que sou importante o suficiente para ir procurar ajuda e para ficar bem. E depois, tentar sempre focar na prevenção. E isso implica fazer autocuidado. Vocês podem, inclusivamente, evitar ter que chegar ao ponto de pedir ajuda se fizerem do autocuidado um hábito. Ou seja, e tem que ser tão regular quanto possível. Não interessa o que é, nem o quanto tempo. O que interessa é a regularidade. Se eu todos os dias tiver meia hora em que estou absorvido por uma atividade que me diverte, que me completa, que me faz ficar feliz, isso é um hábito, isso é um fator protetor importante para eu nem sequer chegar a ter níveis de ansiedade que me causam sofrimento e que me levam a ter que pedir ajuda. Eu já recomendei, por exemplo, a adolescentes e às famílias com quem trabalho, cujo problema era precisamente níveis patológicos de ansiedade, que para resolver o problema, e atenção que isto não me fez ficar nada famoso com os pais, que os miúdos deviam jogar pelo menos 1 hora de PlayStation por dia. Claro que os pais, doutor, 1 hora de PlayStation, em dias de escola também,
A sério, não sei o quê, é que só pode jogar nos feriados, dias santos e, e no dia de anos. Não, para muitos miúdos, o seu escape, a sua forma de gerir a ansiedade é o desporto. Mas nem todos os miúdos gostam de desporto. Claro. Para muitos miúdos, a forma de gerir a ansiedade é uma hora que eu estou no Fortnite destruir gente virtualmente, que é bastante libertador. Ou seja, há muita raiva, muita ansiedade que vai ali no Fortnite. E os pais têm que ter a noção que não é por andarem a jogar, a matar virtualmente personagens, que as pessoas não se vão tornar sociopatas ou psicopatas e desatar, na realidade, a matar pessoas. E quem diz isso diz, pá, estar a ver séries ou então fazer uma caminhada. Não interessa. Desde que seja a minha coisa, o que me faz sentir bem, me absorve, e eu conseguir encaixar no meu horário, eu recomendaria sempre como uma forma de estar sempre protegidos, pelo menos das situações mais graves de ansiedade. Mesmo que isso obrigue a gastar um bocadinho de tempo, mesmo que eu tenha que estudar menos horas, que eu tenha que estar menos tempo com a minha família. Não interessa, porque se eu não estiver bem, eu não vou aproveitar nada dessas atividades. Eu tenho que estar bem para depois fazer o resto. E acreditem que não é fácil de vender esta ideia quando os estudantes e as famílias são excessivamente focados sobre o rendimento académico. E aí eu tenho que chamar a atenção que não são as boas notas que fazem as pessoas felizes, são as pessoas felizes que fazem boas notas. Porque há um bocadinho aquela ideia que é ao contrário. Não. Depois, claro, a saúde mental vai por aí abaixo, e quando chegam os ataques de pânico, aí sim, a pessoa já começa a achar que é melhor tratar, mas aí um ataque de pânico a pessoa nunca mais esquece. Claro, e já estamos noutro domínio, não é? Exatamente, aí já é clínico. Claro, e a questão do autocuidado como a derradeira prevenção da ansiedade desadaptativa, não é? É exatamente isso. Muito interessante. Francisco, muito obrigada pela Obrigado, pelo convite. presença, pela disponibilidade e pela forma tão clara com que responde a todas estas nossas inquietações que trazemos também de muitas pessoas, estudantes, universitários e universitárias com quem lidamos numa base diária através do nosso projeto. Para terminar, relembramos que todos os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube, e que poderão seguir-nos no Instagram e Facebook em tiktok.ensino superior, e vemo-nos no próximo episódio. Posso só dizer uma coisinha para finalizar? Claro que sim. Era para dizer que se as pessoas tiverem curiosidade e quiserem dar uma espreitadela à plataforma do Play, que podem fazê-lo. Nós, inclusive, agradecemos, porque quanto mais feedback tivermos, mais noção temos do que podemos melhorar, ou que fizemos as neiras, seja o que for. E assim sendo, as pessoas que estiverem interessadas em experimentar, basta mandarem um e-mail para o e-mail que vocês têm, o meu e-mail, e nós entramos em contato e enviamos um link e as instruções para que as pessoas possam experimentar, se gostam e se acham útil a plataforma. Nós agradecemos imenso o feedback, que é sempre muito, muito útil para nós, e se no entretanto ajudarmos alguma coisa, tanto melhor. Claro, ótimo. Então vamos publicitar o e-mail com esse objetivo. Eu envio. Ótimo.